Olá, olá pessoal, boa noite, família Pilozueca, tudo bem? Giovanni Borges aqui, já vamos dar aí as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando desde já. Professor Davi, eu já estamos aqui em contato, deixa eu ver se ele já se encontra para que a gente possa começar a conversar. Professor Davi, tá por aí? Boa noite, pessoal. Tentando ver se eu arrumo essa luz aqui. Agora sim. Boa noite a todos e todas que estão entrando, todos. Tudo bem com vocês? Souza de Oliveira Leonardo enviou uma solicitação para participar ao vivo. Ô, Leonardo, tô guardando o professor Davi, tá? Pedidos aqui para entrarem. Infelizmente não vai dar. Valdilene, boa noite, professor Davi. Agora ele pode. Olá, Davi. Tudo bem? Agora na câmera você pode pedir para participar e estar junto aqui. Certo, Fábio, nós estamos na nossa programação, ok? Viviane, boa noite. Então, gente, nosso tema hoje, o tema que nós propusemos a conversar é a multidisciplinariedade no atendimento escolar, né? Foi criado aí pela Lei 13935 de 2019 já. Ao final de 2019, dezembro de 2019, essa lei entrou em vigor, mas ela foi muito simples. Foi uma lei muito curta. Ela não trouxe como é que precisa essa equipe atuar. Ela é bem sucinta. Então, de lá para cá, muitos ainda encontram-se em processo de implementação dessa equipe multidisciplinar e há muitas dúvidas dos municípios na implementação desse serviço. Para telinha, acabei de aceitar a sua participação. Agora sim, meu querido amigo. Rapaz, aqui é tudo tão rápido, é tudo tão ligeiro. Eu acabei de... Tava fazendo um lanchinho aqui, na verdade, sabe? Aí eu atrasei um pouquinho. Eu saio de uma coisa já para ir para outra, muito rápido. Aí no intervalo tem que fazer um pouquinho, senão cai duro ali atrás. Como é que você Perfeito, é tá? isso mesmo, não tem outro Meu jeito. amigo, meu Rapaz, tá amigo. corrido também aqui. Nossa, tá bastante corrido, ainda mais que teve alteração no Estatuto da Criança e Adolescente. A gente teve 3 turmas boas aí, com mais de 100 alunos para estudarmos aí em Riborel. Foi muito interessante. O pessoal tem pedido para fazer mais turma, mas agora é buscar aí ao município, né? O município se articular e levar a gente para lá, porque a gente fez um espaço onde nós poderíamos fazer o quê? Antecipar a lei. Mas foram, foram discussões muito interessantes, posicionamentos muito bons que o pessoal trouxe nesse período aí de julho. E você, tá Eu tô na com um correria aqui, projeto novo aí, né? Eu vi que você tá com um congresso brasileiro de iniciativa popular do piso salarial dos assistentes sociais. Eu vejo você muito engajado nessa situação da categoria dos assistentes sociais. Eu que daqui a pouco me formo, e aí a gente vai
poder trabalhar junto essas questões, viu? Estamos já com 46 mil, quase 47 mil assinaturas. Precisa de 1.500.000 votos, assinaturas, né? Alguns chamam de votos, outros de assinatura, como queira. E precisa de 1.500.000 para aprovar o piso salarial, a lei federal criada pelo povo, sem intervenção do Congresso, que é uma iniciativa Essa popular. ideia é muito boa. É difícil, porque Sim, quando tiver com 1.500.000 assinaturas, ainda vai ser uma briga muito grande lá, que eu sei disso, né? Que eles vão inventar 1.000 desculpas. E agora tem a PEC 122, que tratou de tentar criar um sistema de não aceitar mais nenhum piso profissional de categoria nenhuma, que estão tentando empurrar ela Entrou essa também. daí? Eu vou até anotar. Anota aí, Deixa PEC eu pegar 122, esse. depois tu lê. Foi aprovado numa PEC. instância já, né? Agora tem que ir e voltar. Tá, eu vou Mas é olhar, sabe por aprovado quê? numa Porque instância. eu estou justamente em 10 de agosto indo trabalhar a questão da PEC e do conselheiro tutelar. Eu acho Porque a gente, na categoria dos conselheiros... Oi? o trabalho dos conselheiros tutelares no Brasil e do conselho como instância, como órgão, é muito, como é que eu vou dizer assim, é muito injustiçado no Brasil de várias formas. O órgão é muito bom, a funcionalidade política dele e de direitos também é muito boa. Ocorre que em muitos lugares do Brasil tem sido ocupado por pessoas não qualificadas. Eu não estou ocupando nem as pessoas e nem o órgão, que a qualificação é um direito que quem tem que garantir é o Estado. Se o Estado decidiu que alguém tem índole, na perspectiva da índole moral para ser conselheiro, então ele tem que qualificar na perspectiva técnica. Porque o fato da pessoa estar moralmente pronta para ser um conselheiro não significa que ela está técnica e cientificamente pronta. Então ela veio cheia do moralismo, que é importante, não vai descaracterizar o moralismo. Só que só o moralismo sem um nivelamento técnico fica muito complicado. Aí acaba violando direitos com base na preservação. A intenção é de preservar, mas o desconhecimento técnico leva à violação. A pessoa tem boa intenção. Leva à violação. A pessoa tem boa intenção, só que uma boa intenção é de senso comum. Total. E aí faz com que as pessoas que estão no conselho ficam se sujeitando a N fatores, inclusive abuso de autoridade. Porque não tem um reconhecimento de ser uma autoridade. E aí o conselheiro não se reconhecendo enquanto autoridade, não age como tal, e isso acaba deixando, entre aspas, barato, situações que não poderiam acontecer. Mas vou começar essa discussão da PEC dos conselheiros tutelares em São Paulo, numa reunião ampliada lá com a Associação dos Conselheiros do Estado de São Paulo, a CETESP. O Henrique nos convidou, a gente vai trabalhar isso junto com alguns parceiros lá. Bom, nós viemos aqui hoje para falar sobre... Nossa... O que mesmo foi que eu não lembro mais? Nossa... Serviço Social na Educação ideia. E... Deixa eu ver aqui, ligeirinho, que eu anotei aqui. O papel não, é a questão da multidisciplinaridade da equipe interdisciplinar escolar. Inclusive, quero aproveitar já aqui nessa abertura para a gente conversar sobre esses dois termos, multidisciplinar e interdisciplinar, que tem gerado muita confusão, inclusive na perspectiva de concursos públicos. Aí existem muitos autores que fundamentam essas duas categorias semânticas na organização do pensamento, do processo de trabalho coletivo dentro das instituições, e eles concordam que a multidisciplinaridade significa cada um fazendo a sua parte em separado, sem nenhum fluxo de referência ou contra-referência em relação ao outro, nem hierarquização. Cada um faz o seu e pronto. Multi. E a interdisciplinaridade é quando existe um certo tipo de hierarquização e quando existe um fluxo de referência e contra-referência. Ou seja, o que você faz impacta no que eu faço, é importante para o que eu faço, pode caracterizar ou descaracterizar o que eu faço, ou seja, está interligado e vinculado. E nesse processo de trabalho do assistente social na equipe interdisciplinar, existem dois elementos importantes que não podem ser esquecidos, que é as competências e as atribuições. Atribuições privativas do assistente social, Lei 8662, significa que somente o assistente social pode fazer. Competências, no caso está no artigo 4º, as competências,
E no quinto, as atribuições privativas. As competências podem ser compartilhadas com outras profissões, ou seja, outros profissionais podem realizar também. Então, minha orientação sempre aos assistentes sociais é procurar não se sobrecarregar demais de competências, já que elas precisam ser compartilhadas. Não podem ser feitas ou realizadas, efetivadas, efetuadas apenas pelos assistentes sociais. Elas precisam ser compartilhadas. E é muito boa a perspectiva que você traz de iniciar com essa questão da terminologia, porque a lei fala em multiprofissionalismo. E eu trago a interdisciplinaridade porque eu vejo que é um trabalho muito mais interdisciplinar do que multiprofissional. Porque se eu não me unir com o meu que está ao meu lado para a aplicação do mesmo objetivo, que é o processo ensino-aprendizagem, nós estamos falando do ambiente escolar, nós não vamos atacar o problema, nós não vamos resolver o problema, ou tentar resolvê-lo da melhor maneira possível. A gente vai ficar isolado, cada um fazendo o seu, e nós não vamos atingir o objetivo. E aí, eu acredito que o termo deve ter ficado errado na lei, mas eu vou tratar como equipe interdisciplinar, porque é assim que tem sido tratado na maioria dos casos onde eu estou vendo essa implementação das equipes nos municípios. A perspectiva interdisciplinar é muito mais abrangente no trabalho coletivo. E a outra é mais centralizadora. Ou seja, no processo político, para os juristas, é muito mais importante que seja multiprofissional. Ele tem mais controle político e não forma uma coletividade criando conselhos de direitos, criando a perspectiva da discussão democrática, da referência e contra-referência, e da organização do processo, desempoderando e descentralizando o poder político na personalidade jurídica. Porque quanto mais a sociedade se organiza, mais o papel jurídico fica mais aliado ao Estado e descentralizado. Ou seja, ele perde forças quando a sociedade se organiza. Então, a perspectiva do judiciário, enquanto guardião do Estado, serve ao Estado e não às pessoas. Eles tentam construir um discurso de que eles servem as pessoas e, na prática, felizmente, alguns profissionais do direito realmente fazem isso, né, por uma perspectiva pessoal. Mas a teoria geral do direito é que ela é mantenedora do Estado. Ela trabalha para o Estado e não para as pessoas. Então, as pessoas aí, elas são um subproduto no processo. E quando nós falamos de interdisciplinaridade nos processos de trabalho, porque está tudo sempre muito vinculado, né? A perspectiva dos direitos sociais, quando existe um trabalho técnico coletivo, eficiente, eficaz e efetivo, ele traz impactos sociais, conquistas, revoluções, transformações societárias, antes de chegar no judiciário, quando ele é interdisciplinar. Quando ele não é interdisciplinar, tudo vai para o judiciário. Então, seria muito melhor para o judiciário, embora eles reclamem de estarem sobrecarregados, mas todo mundo quer a estrela brilhando mais. Todas as profissões, eu acho que pensam assim, não estou com isso desmerecendo o direito, nem muito menos o judiciário. É só explicando assim como é que funciona o fluxo, né? Então, aí nós temos a judicialização dos direitos da criança e do adolescente, que poderiam ser direitos antes de chegar no judiciário. A judicialização das expressões da questão social, da própria assistência social, que só resolve se chegar no judiciário. Ou seja, tem uma tonelada, uma multidão de técnicos antes de chegar no judiciário, mas se não existe um trabalho interdisciplinar, só vai parar no judiciário, porque não resolve fragmentariamente, não alcança impacto, não traz solução, não viabiliza direitos, não protege. Quando é fragmentário, todo esse processo fica os fragmentos da pessoa. Nem a própria pessoa entende bem direito o que é que está acontecendo. Vai para fulano, vai para ciclano agora. Agora você vai para Beltrano. E não se constrói um processo emancipatório, um processo protetivo. Com o trabalho interdisciplinar fica diferente. Você está comigo e agora fulano vai te atender, depois eu volto a fazer um feedback com você, vou te dar aí uma referência, eu volto a conversar com você depois. Aí quando chega lá no outro, há um acompanhamento de equipe de referência, há um acompanhamento de equipe interdisciplinar em todo o processo, avaliação pós, ex, enfim, todos os processos, tanto avaliativos como de documentação, acompanhamento, referenciamento, dentro dessa perspectiva, por todos. Então, é muito um atendimento com várias pessoas. E esses conhecimentos, eles vão
eles vão formando um corpo maior, um todo, na construção do direito societário, na construção e na viabilização do direito, que é o direito de proteção, ou o direito de inclusão, ou o direito de participação, seja ele direito social, civil ou político. Então, tem que passar pela perspectiva interdisciplinar. No processo da escola, nós estamos tendo, enquanto assistentes sociais, muito problema para trabalhar na escola, em função de... Primeiro problema que eu tenho percebido é que, primeiro deles, é que alguns professores dizem que ele sabe fazer tudo o que um assistente social faz. Então, ele não precisa do assistente social lá, porque ele é juiz, ele é pai, ele é mãe, ele é padre, professor, ele ora pela criança, ele reza pela criança, ele é enfermeiro, ele passa o iodato no ralado que a criança bateu o cotovelo, a criança chora, ele vai lá com o lencinho para ele. Então, ele é tudo lá na sala de aula. Infelizmente, felizmente, não são todos que pensam assim, mas existe um grande número de professores que agem nesse formato, dessa forma, e esses vão ser muito resistentes, são territorialistas, extremamente territorialistas, e são do magistério há muitos anos. Vai ser muito difícil para o assistente social trabalhar de forma política e interdisciplinar com esse tipo de professor. Já existe também uma outra questão, que é do lado de cá. Os assistentes sociais já chegam no território escolar achando que os professores têm obrigação de saber o que faz um assistente social. E só sabe o que faz um assistente social o Deixa eu te contar uma coisa. Dentro dessa equipe que está colocando aqui o serviço de psicologia e do serviço social, nós tivemos um bate-papo com a psicóloga e eu também acompanhei aqui, estou acompanhando a situação do meu município, porque quem está coordenando essa transição e implantou um projeto piloto é minha mãe, que é psicóloga, e junto, né, com a outra coordenadora da área do serviço social. As duas já precisaram da minha contribuição no que diz respeito à interligação do Conselho Tutelar nessa interface junto à escola, né? E conversando com elas trouxeram essa mesma preocupação, professor Davi, do não entendimento do papel do outro. Como que a gente não consegue entender o papel do outro? Qual é a dificuldade? E às vezes de entender o nosso próprio papel, de se colocar diante de uma problemática que vem uma legislação que tenta, de uma maneira ou de outra, resolver, você precisa levar... Aí eu já vou falar um pouquinho rapidinho sobre o processo do que precisa, se você quiser, inclusive, fazer alguma intervenção, você faça. Por quê? Tem uma lei, que ela é de âmbito federal, que os municípios e os estados têm que trabalhar em cima dela como base para criar as suas, né? E se adaptar àquilo que os conselhos federais de psicologia e de serviço social têm como organização da sua categoria, para que ele faça o trabalho em cima do quê? Do processo de ensino-aprendizagem. Não é propriamente em cima... para trabalhar em cima do problema. No caso, por exemplo, do psicólogo, né? Um menino que tem autismo, vamos colocar assim. Quais são os elementos que o autismo... Exatamente. Quais são os elementos do autismo que estão impedindo ele nesse processo de ensino-aprendizagem? Não vai ser em cima, exatamente, ou somente do problema que o pai ou a mãe está passando, mas em função da questão educacional do garoto. E ainda do coletivo da comunidade escolar, trabalhando com professores, com a equipe diretiva, com quem está servindo as crianças dentro da escola. Então, essa perspectiva é muito difícil de se compreender, e aí eu vi sendo mais difícil, porque o psicólogo acho que tem uma maior facilidade das pessoas entenderem no processo de ensino-aprendizagem do que o papel do assistente social. Eu falei assim, é engraçado, porque não são estranhos à educação, são muito próximos. Exatamente, mas por que existe essa questão? Olha, não tem que um professor, que um assistente social ensinar um professor os conceitos de pedagogia. Porque isso, em tese, se o professor for, obviamente, formado em pedagogia, porque hoje há muitos saberes, né, que trazem
que trazem professor para a escola. Não é só pedagogia, né? Depende da matéria que ele leciona. Mas no que tange, por exemplo, ao ensino fundamental 1 e 2, normalmente a formação é em pedagogia. Então, não há que se pensar que o assistente social tem a obrigação de saber o que faz o professor. Mas cabe ao professor dizer. É por isso que a perspectiva dialética no processo de trabalho, ela está ligada a como se constroem os caminhos de linguagem e comunicação para fundamentar os processos de trabalho. Ninguém chega em qualquer que seja a instituição já sabendo tudo que vai fazer. Então, há um tempo de adaptação, um tempo para conhecer o processo de trabalho, as demandas, identificar as demandas. Eu não tenho como chegar como assistente social em qualquer instituição que seja hoje e amanhã já está propondo um projeto de intervenção. Eu primeiro tenho que fazer um mapeamento socioterritorial para identificar as famílias. Assistente social não trabalha com aluno, assistente social não trabalha com problema, assistente social não trabalha com conflito, assistente social trabalha com família. Então ele conhece a família e identifica as demandas. Ali dentro da família se materializam as multifacetadas expressões da questão social. Os problemas das pessoas são os problemas da pessoa. Não é trabalho do assistente social lidar com os problemas das pessoas. A nossa perspectiva de trabalho, ela está vinculada a um projeto societário que foi construído em que um determinado grupo de pessoas, pequeno grupo de pessoas, acumula toda a renda gerada no país pela força de trabalho entre os mais variados trabalhadores e uma pequena fração da sociedade fica com essa renda e o restante fica excluído no processo. As famílias que estão dentro desse processo, que acabam excluídas desse processo, que acabam entrando nesse processo de desapropriação do capital, elas acabam sendo afetadas pelas multifacetadas expressões da questão social, que se revelam e se materializam na família, e por a família estar dentro do território da escola, também se materializam na escola. Mas, eu vou trabalhar com 100 alunos. Está errado. Você vai trabalhar com famílias. Pode ser que seja 100 famílias se cada família tiver um aluno na escola. Mas pode ser que uma família tenha 3 alunos na mesma escola. Isso acontece. O assistente social especificamente faz o trabalho social com famílias. Seja a família do porteiro, seja a família do aluno, seja a família do professor, seja a família do diretor, que também é um demandatário de política pública em algum determinado processo de trabalho. E então identificou o território, o sócio-território em que a escola está, quantas famílias existem, quais daquelas famílias são parte daquele processo de aprendizagem naquela escola e quais delas apresentam demandas para que o assistente social possa intervir. Essa intervenção, ela se dará predominantemente dependente da interdisciplinaridade, porque a maioria dos processos de trabalho ali são de outras instituições, ele só vai identificar. Por exemplo, a família está com dificuldade para alimentação, então não é do assistente social na educação, ele vai fazer um encaminhamento para o CRAS. Dentro da família tem uma pessoa com transtorno mental, que é aluno daquela escola, não está recebendo a medicação adequada para o seu transtorno, é um jovem, um adolescente, uma criança, então vai encaminhar para a saúde ou para o CAPS. Dentro daquela família tem uma situação de uma pessoa com deficiência, uma pessoa, enfim. Né? Então você vai identificando as demandas. Existem demandas próprias do território da escola? Existem. Porque violações de direitos. Né? A criança está com o direito violado na perspectiva, por exemplo, da violência sexual ou do abuso sexual. Então aí já entra o Conselho Tutelar. Concomitantemente, no processo de proteção, entra o CREAS, vai entrar o Ministério Público na perspectiva da coercitividade, o Judiciário, a Polícia, mas o Conselho Tutelar é que vai fazer esse caminho todo. Não é o assistente social que vai investigar se houve ou não a violação do direito. O trabalho do assistente social é protetivo, e tal qual o trabalho do Conselho Tutelar, mas com as nuances diferentes, porque o Conselho Tutelar abre os caminhos da proteção. E o assistente social na perspectiva do acolhimento, dos encaminhamentos e também do atendimento. Essa primeira acolhida é fundamental, essa primeira acolhida que vai precisar ali naquele momento em que é ou uma revelação espontânea, ou uma situação em que seja direta ou indireta essa revelação.
Porque uma criança apontando para outra, eu passo e ouço, é uma revelação indireta. Né? Então, isso realmente é muito importante que nós tenhamos quem esteja preparado para lidar com isso. E não fiquemos naquela de revitimizar novamente. E aí a gente volta mais um pouquinho, né? Lei de 2017. Poucos municípios estão se preparando para regulamentar os seus protocolos, os seus fluxos. Eu vejo que isso é uma perda muito grande da perspectiva da proteção à infância. Mas eu queria falar um pouquinho mais, que você falasse um pouquinho mais da questão da família, não queria te interromper tanto, porque o trabalho social, do assistente social junto às famílias, talvez, como a diversidade das pessoas é tão grande, talvez seja o trabalho mais difícil, e fica parecendo, às vezes, que ele não tem resolução. E as pessoas ficam esperando uma solução para determinadas situações e determinados problemas, né, Davi? Então, porque... Como se tivesse uma varinha mágica, tome! Plim! Criou-se essa ideia do conceito de que o assistente social é viabilizador de direitos. E reduziu-se a profissão a isso. Viabilizar direitos. Eu tenho debatido muito isso daqui, porque a gente escuta muito isso na faculdade. E se você fizer uma pergunta para qualquer aluno, qual é o trabalho do assistente social? Viabilizar direitos. Tudo bem. Digamos que seja. Mas a gente não pode transformar isso na única coisa. A gente não pode reduzir o serviço social a um tirador de pedidos que viabiliza direitos. E de que direito, de fato, a gente está falando? Quando a gente fala de viabilizar direitos, de que direito especificamente estamos falando? Porque eu dizer assim, viabilizar direito de modo solto, eu posso estar falando qualquer coisa. Mas quais esses direitos que eu estou viabilizando mesmo? De fato. Ora, criança chega com fome, comida. Está doente, precisando de remédio, acesso à medicação. Tudo isso é viabilizar direito, com certeza. A pessoa é a pessoa com deficiência, com dificuldade de mobilidade, e o assistente social, então, viabiliza o acesso à prótese, à cadeira de roda, embora seja um tanto quanto ainda discutível isso, né? A criança precisa de proteção, tudo isso é direito. Isso é viabilizar direito, e, de fato, isso é o trabalho do assistente social. Mas, na minha concepção, não considero isso mais importante. Não considero isso como que isso seja a única forma que o assistente social possa trabalhar na perspectiva da viabilização de direitos. Ou que o processo de trabalho do assistente social se reduza só a isso. Porque quando nós trabalhamos esse conceito e nós pensamos no que diz o Código de Ética, nos fundamentos éticos fundamentais, quando diz de emancipação social dos sujeitos sociais, né? A emancipação dos sujeitos sociais, o empoderamento político, o reconhecimento da cidadania. E quando a gente fala em empoderamento, tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas eu gosto dessa palavra. Porque quando você passa a existir, você passa a ter poder. O poder é parte daquilo que somos. O quanto eu posso define quem eu sou. Então, eu moro numa cidade pequena, não tem muito tempo que eu estou morando aqui, mas eu já morei em cidades em que eu podia muito, na perspectiva política, que eu ainda posso pouco, porque pouca gente me conhece, mas aqueles que me conhecem já perceberam que eu posso, que eu sou e o que eu posso. Então, já se constrói um respeito em torno de quem eu sou. A mesma coisa se fala do Giovanni e de outras pessoas. Então, o quanto você pode é que representa o valor político da sua existência. Quando uma pessoa não pode nada, ela passa a não sentir valor nenhum em torno de si, ela vai valendo cada vez menos e a identidade dela vai se esvaziando, ela vai se invisibilizando e ficando sem importância. Então, ela vai se alienando no processo e a vida perde o significado. Empoderar alguém significa... está relacionado com a autoestima, mas não só. Está relacionado com a informação do direito que ela possui, a informação sobre a dignidade, a informação sobre a cidadania. Não formar o cidadão, porque isso é como se colocasse dentro de uma forma, peraí, que agora eu vou lapidar você, que vou tirar uns pedaços, que essa parte não é cidadão. Vamos te moldar. Vamos te moldar. Pessoa nasceu, é cidadão. É estrangeiro, pisou no Brasil, é cidadão brasileiro. Isso está na Constituição. Eu também gosto da palavra empoderamento também, como a Cristi está falando aí. Eu também gosto, porque ela te faz te vestir de uma maneira diferente. Você consigo mesmo. O serviço social me empoderou enquanto pessoa, enquanto gente, porque eu pensava fora da caixa. E eu entrava em conflito com todo mundo, mas não pode ser assim. Eu tenho o direito de dizer o que eu quiser. Não tenho.
antes de me formar em serviço social. As pessoas têm o direito de ser o que quiser, não é assim, não. Que é errado, é imoral e não sei o quê. Então eu não entendia. Eu falava, rapaz, será que eu nasci do avesso, que eu sou o contrário de todo mundo, estou sempre na contramão? E eu entrava em conflito com as pessoas, porque na época eu não sabia responder de forma fundamentada, eu me estressava logo, e aí eu tentava levar o grito. Mas eu sabia que alguma coisa ali não batia no discurso das pessoas. Não fechava com o discurso das pessoas quando as pessoas falavam mal, por exemplo, do MTST ou do MST. Não fechava no discurso, para mim, quando as pessoas falavam mal do feminismo, quando as pessoas diziam que o filho é obrigado a cuidar do pai, mesmo que aquele pai nunca tenha feito nada por ele. Isso ainda está na lei, ainda está na lei. Eu não entendia quando as pessoas diziam que o vínculo sanguíneo biológico é que conta, não importa o quanto o outro que não tem meu sangue, não tem nada, entende? Aí quando eu fiz serviço social, as coisas começaram a mudar também na perspectiva política no Brasil, né? Veio o reconhecimento socioafetivo. Aí eu falo, olha, o que eu pensava antes, o vínculo afetivo é superior ao biológico. Então as coisas, o serviço Rapaz, social deixa me eu te falar transformou. uma coisa que é interessante nesse aspecto. Deixa eu fazer uma intervenção rápida. Hum, É, nesse âmbito do Conselho Tutelar, a gente tem algumas regrinhas para chegar até o acolhimento institucional. A gente ensina um passo a passo antes de chegar lá no acolhimento institucional. A gente tem que fazer uma organização para que se mantenha a criança no lar. Eu sempre tive esse pensamento. Aí vem a Henri Borel e fala assim, tira o agressor, urgente, e criou mecanismos para isso. Tá? Agora, cai na mão direto da polícia, seja militar, seja civil, seja o juiz, eles vão ter o crivo deles se eles vão afastar o agressor ou não, se tiver substância já vão fazer de imediato, né? Então, o que acontece? Essa lei traz uma amplitude maior ainda para o conceito de família. A pessoa pode ser declarada minha família. E isso fortalece a questão do vínculo afetivo, porque se eu tenho uma criança que pode ficar com a madrinha, e eu já pensava isso antes da lei trazer, eu sempre ensinei assim, fazendo uma interpretação, visando o superior interesse da criança. Se eu for ver o do adulto, é mais fácil pegar, que eu sou adulto, né? Mais fácil pegar e colocar no abrigo. É muito mais fácil do que você buscar alternativa para poder privilegiar o interesse da criança. E aí, rapaz, veio a lei do jeitinho que a gente pensava. Eu falei assim, tá vendo? A gente não é tão idiota quanto a gente acha que é, né? E eu estou esperando, sabe o quê? A lei que vai resolver o conflito dos pais pródigos. Tem um filho pródigo, mas tem um pai pródigo. O cara vai lá, faz o filho e some. Vai pro inferno de E Deus. nós homens temos esse defeito grande, né? É um problema masculino sério esse, né? Desaparece. Quando é não sei quantos anos depois, envelhece, aí volta de bengalinha. Meu filho tem que cuidar de mim, vou entrar na justiça porque ele é obrigado a cuidar de mim. Eu acho que já está na hora de criar uma lei a respeito disso, porque se não existe vínculo afetivo, não existe parentalidade. Sangue não pode ser, na evolução da sociedade em que nós estamos, só o sangue não pode ser elemento justificante para estabelecer a parentalidade. Num país em que 57,3% das famílias são de origem monoparentais, ou seja, sustentadas apenas pela mulher, chefe de família, em que os caras desapareceram, o povo insiste em dizer que é um país de família tradicional. Mas 57,3% são de famílias monoparentais, já não é mais família tradicional, mais da metade. O restante é do segundo, terceiro, quarto casamento, não é o caso, né, de algumas autoridades que nós temos aí, defensoras da família tradicional, mas que já está na Aqui você quarta pode casamento. falar, comigo você pode falar. Não, Tá mas deixa eu autorizado. falar, pode ser que tenha, em respeito a alguém que esteja aí, né, democraticamente assistindo e ainda defenda aquele sujeito, eu não vou dizer, só por isso. Democracia é isso, né? A gente tem que aprender a respeitar os outros, então em respeito a eles. Mas que tem esse direito, embora eu não compreenda e não consiga entender qual é o motivo, mas enfim. Então, nessa perspectiva da construção dos direitos sociais, o serviço social faz você se libertar, se você quiser, obviamente,
e que toda pessoa brasileira que trabalha com direito precisa, não só assistente social, mas todos os brasileiros precisam se libertar do senso comum, do saudosismo de que antigamente era melhor. Gente, eu desafio o Brasil inteiro. Se o Brasil inteiro estivesse me assistindo aqui, eu desafiaria. Me mostre uma única coisa que antigamente era melhor do que hoje. Uma única coisa, uma só. Eu já desafiei, e faço esse desafio aqui tem mais de 5 anos. Até hoje eu não vi uma única pessoa que conseguisse me mostrar uma coisa que antigamente era melhor do que hoje. Olha, gente, eu digo sempre isso, em 1825, a pobreza e a extrema pobreza no mundo atingia 96% da população mundial. Nós estamos comemorando a ONU e a FAO, que nós estamos chegando a nível de mundo, algo em torno de 10% de pobreza e pobreza extrema, a nível de mundo. Eu acho que esse número está um pouquinho superfaturado. Eu acredito que seja mais de 20% ainda. Mas vamos lá. Eles estão dizendo isso. E mesmo que fosse 30%, de 96% para 30%... A diferença é muito grande. Então, se a gente pensar que a mortalidade infantil era de 95%, 96%, 97%, 99%, ou seja, a cada 100 crianças que nasciam, 90 morria. Se a gente pensar que a expectativa de vida era de 25 anos, agora 70, estão até preocupados com a aposentadoria, que o povo está passando dos 70. Então, quando você... E aí, esse é o desafio que eu faço. Antigamente não existia estupro de criança. Com certeza, sempre existiu um número proporcional. Nunca houve diferença na história da humanidade. O homem é o ser humano que vive... Na verdade, esse processo histórico que constrói, que traz a construção dos direitos e tira da invisibilidade os indicadores sociais que assustam as pessoas, que no mundo, a cada 3 minutos, uma criança é estuprada ou violentada ou abusada. A cada 3 minutos, nós estamos falando aqui, enquanto a gente está falando aqui, infelizmente, mais de uma dezena de crianças já foram abusadas e estupradas no mundo enquanto a gente está falando aqui. Mas sempre foi assim, nunca foi diferente. Essa questão... Aí o povo fala mal da música. Ah, mas a música de hoje é uma baixaria que senta aqui, pega ali. E antigamente não era a mesma coisa. Tinha a tal da música da Julieta. O duplo sentido fazia o mesmo efeito, né? O duplo sentido do forró fazia o mesmo efeito. É a mesma coisa, então nunca foi diferente. E aí, mas antigamente não havia essa putaria de criança. Gente, quem andou na beira das BRs aí nos anos 1975, 1980, era fileira de prostíbulo na beira das BR, cheia de meninas de 10, 11 anos, 12 anos, 13 anos de idade. Você não via porque elas estavam tudo no prostíbulo. Elas não estavam na rua, porque estavam tudo nas casas de prostituição, nas zonas que chamava. Olha, tem históricos, eu vi, não me contaram, eu vi. E tem documentários que mostram isso também, do Cabrini, mais recentes, né? Mas se você voltar para documentários mais antigos, como, por exemplo, os filhos da Itaipu, que o próprio Estado mandou construir um bairro de prostíbulos numa cidade chamada Foz do Iguaçu, só para ter zonas de prostituição para os trabalhadores da Itaipu, que estavam construindo a Itaipu. Em função disso, os caras foram lá, trabalharam lá, ficaram com as garotas de programa ali, os profissionais do sexo ali, tiveram filhos com ela, depois eles foram embora e ficaram lá uma herança. Aqui tem um bairro inteiro chamado os Filhos da Itaipu, que ninguém nem sabe quem é o pai. Foi o Estado que criou e manteve aquilo. Então, quando a gente vai voltando para o passado, a gente vai vendo que o cara tinha amante. Se ele se apaixonasse pela amante, ele inventava que até 1915 a mulher era propriedade do homem. Ele inventava que a mulher estava doente, colocava a mulher no hospício e ficava com a amante. Se ele decidisse que não queria mais a amante, ele mandava um pistoleiro matar a amante, alguma coisa nesse sentido aí, se livrava da amante. E se ela tivesse uma criança, se tornava um bastardo. Então não tinha direitos para a criança, não tinha direitos para a mulher. Então eu desafio publicamente o que é que tinha antigamente que era melhor do que hoje. Uma só coisa que tinha antigamente, a gente vivia com o nariz cheio de picumã, de candeeiro, de óleo diesel, de querosene, não tinha energia elétrica. Olha, nós estamos ao vivo aqui, ó, numa sala de aula praticamente, eu vou considerar assim, com 49 alunos, que a gente agora há pouco começou a chamar, as pessoas vieram aqui ouvir e participar dessa discussão. Então hoje está muito fácil estudar, está muito fácil se apropriar do conhecimento, está muito fácil empoderar pessoas na perspectiva política. Reconhecer a cidadania das pessoas,
trazer a emancipação social para as pessoas, numa perspectiva tanto de singularidade quanto de universalidade na construção de uma totalidade maior nesse universo das relações sociais. Quando a gente fala isso no serviço social, nós não estamos falando apenas de uma intervenção pontual, para voltar lá no tema inicial da viabilização de direitos na perspectiva da interdisciplinaridade. Esse processo de trabalho é um processo de construção de uma nova ordem societária, sem preconceito, sem racismo, sem autoritarismo, sem arbitrariedades, numa construção de uma nova ordem societária, é que o número de crianças violentadas e abusadas seja cada vez menor. A gente sabe que nunca vai ser zero, porque... Respeito maior à diversidade como um todo, né? Exato, um entendimento, né? Não é nem uma questão de aceitação, porque eu respeito quem não quer aceitar. Mas é um entendimento e um respeito. Então, se você não aceita, o fato do seu vizinho ser homoafetivo não fará de você um homoafetivo. O fato dele casar com outra pessoa do mesmo sexo não vai te afetar em absolutamente nada. Não é você que está casando, é ele. Então, essa perspectiva do direito... E aí a gente vai para a escola. Nós estamos com algumas demandas, por exemplo, de uma menina que disse que o nome dela é Johnny. E ela está na escola. E a escola toda se revoltou porque disse que não existe isso. E ela é empoderada. Ela disse, existe, tem uma lei e eu quero me chamar Johnny. Ela tem 14 anos. E aí foi aquela confusão, a escola e todo mundo, e meu nome é Johnny e acabou. Ah, e eu quero que chame na chamada pelo meu nome social, Johnny. E sabe de uma coisa? Ela é heterossexual. Ela não é homossexual. Mas ela quer ser chamada de Johnny. Mais um tipo mesmo de revolução. Mas veja bem, se existe o direito consagrado numa lei, nessa perspectiva, a escola, o Conselho Tutelar foi chamado, e eu não estou aqui, você trabalha com o Conselho Tutelar, eu tenho o maior respeito pelo Conselho Tutelar, que são excelentes parceiros. Mas é aquilo que eu disse no início dessa live. Quando falta, Giovanni, o conhecimento técnico, resta o quê? O senso comum. Senso comum, eu acho. É o que eu acho. Que eu penso. Chamaram o Conselho Tutelar para essa demanda. Na minha... É o que eu penso no meu espaço, daquilo que eu vivi, na minha experiência apenas. O que meu pai me disse, meu avô me disse. Tudo isso é importante na construção das relações sociais, mas não é técnico. Processo de trabalho com lei, com pessoas, tem que ser técnico. Não a sua cultura pessoal, que pode valer para sua família, valer para você enquanto conceito moral, mas não pode ser aplicado nos outros como verdade absoluta. É a sua verdade, serve para você. Para aplicar nos outros, não. Aí chamaram o Conselho Tutelar foi na mesma linha da escola. Ou seja, terminou aonde isso? Adivinha? No Ministério Público. E o Ministério Público era alguém parecido com aquela juíza do Rio Grande do Sul que negou o aborto legal. Santa Catarina. Santa Catarina. É Santa Catarina, né? Desculpa, Santa Catarina. Que negou aborto legal para a menina, usando as desculpas mais estapafúrdias do mundo. E piorando a situação, tentando convencer a menina a manter o seu filhinho, o seu bebezinho, que era objeto de um estupro. É uma situação muito complicada, na verdade, né? Muitíssimo complicada. Mas existe o direito, de fato, que é a régua de medir essas situações. E aí chegou no Ministério Público, era a mesma coisa. Mas ela desistiu? Ela não desistiu. Ela foi para o Ministério Público Estadual. E aí, quando chegou no Ministério Público Estadual, aí tinha pessoas técnicas. Quando ela chegou, ela tem razão, e a partir de hoje, ela vai se chamar Johnny na escola. Pode botar o nome na chamada, que é Johnny, pronto. Você pode ter certeza que a questão do banheiro vai chegar. Vai. Para o serviço social, o banheiro vai chegar rapidinho. A questão do banheiro inclusive teve um post que eu fiz uma pequena, não é plágio, na verdade, é uma paráfrase sua do que você disse, eu fiz uma releitura. Você acrescentou uma contribuição em cima de algo que eu já havia escrito. Você acrescentou, entendeu? Enriqueceu o conteúdo. Eu fiz uma paráfrase disso, porque assim, essa questão do banheiro, estavam sendo colocada, aquela fotinha, né, aqueles memes, estava sendo colocado um adulto aparentemente hétero, gente fascista, aparentemente hétero, com uma criança, uma menina,
né? Como se aquilo realmente fosse daquela forma. Como se o banheiro unissex, Mas olha o você desenho do ia ter problema. os dois juntos lá dentro. Olha o desenho do problema. O cidadão que tem direito de ser cidadão e de ser o que ele quiser. Ele biologicamente ele está num corpo masculino, mas a sua identidade psicológica é feminina. E vocês sabem, quem acompanha esse processo de trabalho sabe que quando, mesmo que a identificação cromossômica seja da perspectiva masculina, quando a identidade psicológica é feminina, nasce seios. Ocorre de na mulher nascer barba e pelo como nasce em homem, porque muda toda a configuração do corpo. E uma série de questões relacionadas à perspectiva biológica, mas não só a perspectiva fisiológica, hormônios, mas também a questão do direito, que a pessoa tem numa democracia o direito de ser o que quiser, desde que ser isso não prejudique ninguém. Então, quando você vê pessoas que se dizem defensoras da família fazer um desenho de pedofilia, porque aquele foi um desenho de pedofilia, um desenho explícito de pedofilia, que só pode ter saído da mente de um pedófilo, não pode ter saído de uma pessoa de bem, que desenhar um homem mijando do lado de uma criança que também está mijando, e aí ele tentando puxar conversa com a criança, dando a entender, enfim. O banheiro, e aí a gente trouxe toda aquela discussão sobre o banheiro inclusive, que é um banheiro separado, que é um banheiro, só entra quem quer, não é obrigatório para criança, que inclusive criança não pode participar de banheiro de adulto por uma série de questões não só sexuais, de cunho sexual, mas de cunho de higiene, a altura do vaso e tal. Então é obrigado por lei que todo ambiente público que circule crianças tem que ter um banheiro para criança. E o banheiro da criança não é o banheiro do adulto. Partindo desse pressuposto só. Mas a pessoa homoafetiva, se ele for um homem no corpo de uma mulher, ele não pode ir para o banheiro dos homens, porque ele vai ser estuprado. Ele, no caso, né, vai ser estuprado lá pelos homens. Se for o contrário, não pode ir porque as mulheres não querem, e porque os maridos das mulheres também não querem. Mas também não pode ter um banheiro exclusivo para essas pessoas, porque a sociedade também não quer. Ou seja, o que a sociedade de fato não quer são as pessoas da diversidade, as pessoas homoafetivas. Porque fechando a Querem que porta do continuem banheiro das mulheres, excluídas. fechando a porta do banheiro dos homens e fechando a porta do banheiro deles, vai sobrar o quê? Não sobra nada. É isso que estão fazendo. Quem anda nas cidades, você é de cidade grande, quem anda na cidade grande sabe que banheiro em shopping é área de assédio sexual, tanto feminino quanto masculino. Quando você vai num shopping mais chique, já tem um guarda, um vigia lá perto do banheiro, que ele já é comum. Quer saber como é que funciona isso? Vai numa rodoviária de qualquer cidade do Brasil, para você ver como é um assédio. Qualquer cidade assim de 500 mil habitantes para cima, para você ver. Tanto feminino como masculino. Tem uns desgraçados que são especialistas em assédio em banheiro. Quer um exemplo? Vai na rodoviária de Feira de Santana, que já deveriam ter mudado aquilo, encher aquilo de câmera, botar a polícia lá, fazer alguma coisa para proteger as pessoas. Eles assediam mesmo, eles entram dentro do banheiro, vão atrás dos homens mesmo para assediar. Imagine se for uma pessoa homoafetiva, um rapaz homoafetivo que vai, né, dentro do banheiro daquele, porque não necessariamente o homoafetivo vira mulher. Tem homoafetivo que é homoafetivo, gosta de homem, mas continua sendo homem, ele se identifica como homem. Como Então, homem. quando você fala dessas questões, não há necessidade de dizer que se é uma afetiva, agora virou ela. Não é o caso. E aí a gente está falando da questão adulta. Quando a gente traz isso para a adolescência, que é, acho que o período de transição mais complexo na perspectiva da interdisciplinaridade, aí a gente vai para o ambiente da escola, volta para o território da escola. E é ali que estão os conflitos estabelecidos. Porque há muitas pessoas que estão ali sendo uma coisa que não querem ser. Por causa disso não conseguem aprender, não conseguem evoluir nos estudos, porque estão forçosamente sendo o que não são. Porque não têm liberdade para ser o que de fato gostariam de ser. Isso. Esse é um dos dramas que o assistente social vai precisar auxiliar dentro da equipe para que possamos ter aí a solução de algumas questões envolvendo crianças e adolescentes que estão no período escolar, né?
Aí o caso número 2, eu falei do primeiro, vou falar do número 2 agora. Aí o menino, 16 anos, ele quer passar pela transição da troca de sexo. E aí? O que fazer nesse caso? Faz ou não faz? Não é uma decisão que cabe ao Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar pode, se conservador for, achar que cabe a ele dizer não. Não é uma decisão que cabe à escola, mas se a escola for uma escola arcaica, prevaricadora no sentido mais absoluto da palavra, ou o assistente social for um daqueles assistentes sociais que compraram o diploma, o TCC e etc., ele pode achar que cabe a ele dizer não. Mas não é. Então deixa eu botar uma mais lenha na fogueira. E aí a gente tem estabelecido, alguns municípios adotaram a ideia da escola militar. E o que a gente vê de denúncia em relação à escola militar, por isso que eu falei que ia jogar lenha. Deixa eu concluir esse. Então, o que acontece? Se o menino quer trocar de sexo, a lei garante isso para ele, com condições. Não é só assim, chegou e trocou de sexo, bota lá na mesa, passa o bisturi no bigolim, desenha, costura, faz o desenho de uma genitália feminina, mais ou menos, né? Pronto, trocou. Não é bem assim. Tem que escutar a mãe, ele vai passar por um processo de orientação psicológica, vão descobrir os reais motivos do porquê que ele está querendo aquilo, se é legítimo da sua identidade mesmo, se é só curiosidade ou porque ele está inseguro em relação a alguma coisa. Haverá um atendimento interdisciplinar. Olha que coisa linda. Tem que ter o médico, tem que ter o psicólogo, tem que ter o assistente social, tem que ter o trabalho competente do Conselho Tutelar e, acima de tudo, o judiciário, que é o judiciário que vai bater a caneta. Não, de fato, a família concordou, está tudo certinho, pode, pá, pronto. Existem situações que não precisa? Sim, mas quando se trata de crianças e adolescentes, invariavelmente vai passar pelo judiciário. Nesse caso, que são casos complexos. A questão do aborto legal, por exemplo. A lei diz que não precisa passar pelo judiciário. Mas eu não conheço um hospital que tenha coragem de fazer sem notificar o Ministério Público ou o judiciário. Porque sabe que se qualquer coisinha sair da linha, o hospital é que tem que responder. É livre. É a mesma coisa da troca da cirurgia de troca, né, que a gente usa assim, de forma vulgar, de troca de sexo, né? A cirurgia de mudança, vamos dizer. É a mesma coisa. É livre, você pode fazer, mas ninguém faz sem passar pelo judiciário, porque sabe que qualquer coisinha que sair dos trechos, nem o Conselho Tutelar quer fazer essa recomendação, médico nenhum quer aceitar isso direto. Então, já que virou cultura isso, judicializa porque fica mais seguro se tiver a caneta de um juiz. Você vê como a coisa é polêmica e problemática, né? Se o juiz assinou, aí o juiz é Deus. Se der errado, não tem problema, o juiz não está nem aí, ele não se importa com nada, não quer saber de nada. Não vai responder, não vai nem responder. Difícil, inclusive, responder. Ele é quase Deus, mas um coitadinho que nem eu ou você, que aconteceu alguma coisa errada num processo como esse, a gente até perder o registro profissional pode perder. Bom, essas são as questões do trabalho interdisciplinar, das questões mais complexas que pode surgir no chão da escola, no CRAS, no CREAS, no CAP, no NASF, né? A minha colega, depois eu vou responder ela, fiz uma pergunta aqui, depois eu respondo, já numa outra situação aqui. Com relação à escola militar, olha que lindo. Escola militar sempre existiu, assim como o ProUni também sempre existiu. Sabia que o ProUni sempre existiu? Não se chamava ProUni, mas existia. Só que era só para filho de militar. Ou seja, para ter direito à bolsa estudantil de 100%, de 50%, você tinha que ser filho de militar. Ou indicado por um militar, sendo filho de uma família bem rica. Não era acessível a todos como foi para mim. Então eu pego uma escola, monto num bairro mais nobre, coloco professores bem pagos, crio uma estrutura bem organizada, escolho alunos de famílias com poder aquisitivo maior, que tem acesso a iPhone, tablet, livros, etc. e tal, e que já tem uma conjuntura de relações sociais, um vocabulário de 10, 15, 20 mil palavras, porque o pai é médico, o pai é psicólogo, é dentista, enfim, é empresário, e coloco lá para estudar. Crianças que vão para a escola já têm um afeto que veio de casa,
estão bem vestidas, têm um celular bom, uma roupa boa, dormem bem à noite, vão bem alimentadinho, que na hora da merenda nem querem a merenda, nem fazem questão de querer a merenda, ele bota a mão no bolso, vai do lado de fora, compra uma lasanha, um pedaço de pizza, uma coxinha, um sucão né, um suco natural, porque eu estou agora na academia, eu tenho 14 anos, já estou todo malhadinho, porque meu papaizinho me deu. Quando bate o recreio, ele não vai para a merenda. A merendeira tem lá, alguns vão, outros não. A merenda ainda é uma merenda muito boa, mas a maioria nem quer, porque né, eu vou comer ali na rua. Todo fardadinho, bonitinho, cabelinho penteado, na régua, cortadinho, batendo continência, a fardinha, bonitinho, brilhando, as menininhas todas de sainha com shortinho por debaixo, aquela sainha meinha branquinha, sapatinho de salto alto, todo lustradinho, estão desfilando ali, parece uma passarela de desfilar os filhos da classe dominante, os filhos da elite, das elites, que coisa linda, né? Sentam na sala de aula, estão tudo ali, porque o pai já disse, olha, se você tirar nota boa, esse ano eu te mando para Disney. Se você passar de ano, você vai tirar férias numa praia tal, vou comprar um carro para você quando você completar 18 anos, você vai para a faculdade e tal, mas você tem que todo mês tirar essa nota aqui. Olha, eu estou te fazendo tudo aqui, vai dormir bem, tem esse computador aqui, final de semana a gente vai sair para você relaxar e tal. Então, beleza, né? Aí agora pega a escola, e aí tem 30 alunos por sala de aula, porque tem 30 carteiras, e tem um professor auxiliar para os alunos. 30 tá muito, hein? 20 aluninhos só, 20 aluninhos só. 20, 30, no máximo 30, no máximo 30. Bota tudo arrumadinho ali, aquela coisinha brilhando, parecendo um paraíso, né? E tem escola que já tem o tablet em cima da carteira, assim, o aluno pega o tablet, não tem mais negócio de caneta, papel, às vezes tem, mas na maioria dos casos já internet liberada para todo mundo. Entra aí no computador, entra aí no tablet, no site, tá? Vamos estudar esse conteúdo aqui. Vamos estudar aqui Einstein, Darwin. Vamos estudar aqui agora Freud. Vamos estudar, né? Que coisa linda. Aí agora pega, me monta uma escola na comunidade, onde as vulnerabilidades sociais são gritantes, coloca um professor mal remunerado e, por ser mal remunerado, consequentemente, mal formado, porque uma coisa leva a outra. Não estou culpando o professor, não é isso, porque a gente precisa entender o mundo capitalista. Esse é o fato do mundo capitalista. Joga o coitado lá e, ó, bota 100, 70, 80 alunos na sala de aula dele, alunos que saíram da boca do fumo, que o pai é traficante, que a mãe está desempregada, o pai está desempregado, ele mal tem o que comer. Ele não tem, o tênis já está soltando o solado, o lápis, ele não tinha dinheiro para comprar, teve que tomar emprestado. Chega na sala de aula, me empresta seu lápis para me copiar o dever, a borracha para mim pagar. Eu vi isso e vejo isso. Quando termina o recreio, faz aquela fila, um empurrando o outro, para pegar uma macarronada velha, mal temperada, ruim, mas que todo mundo precisa, porque a única coisa que ele vai ter, não sabe se meio-dia ele vai almoçar. Como é que você, pelo amor de Deus, com responsabilidade e honestidade intelectual, pode, por gentileza, me fazer uma comparação com dados diferentes, variáveis diferentes para a mesma análise? O mínimo que eu posso chamar as pessoas que fazem essas comparações, do mínimo, para mim ser educado, é de corruptos e desonestos. Porque não existe nenhuma lógica teórica, científica ou técnica para você fazer uma análise de territórios e realidades tão distintas e diferentes e chegar a uma conclusão tão grosseira como essa, para você dizer... Vou te falar só uma ideia. Só o fato de se alimentar em casa, ou a boa alimentação em casa, produz no corpo a construção, inclusive, dos componentes que formam as sinapses e etc. Então, o meu raciocínio é melhor porque eu me alimento melhor. O vínculo afetivo, a alimentação, o acolhimento dentro de casa, o vocabulário, a segurança do amanhã, que é uma das coisas que mais estimula ou não o aluno. Meu filho, você que é aluninho, você que está aí, que conseguiu com muito esforço construir alguma coisa na vida, pensa comigo. O aluno de 15, 16 anos que está na escola pública, ele não acredita na educação. Porque não funcionou com o pai dele. Não funcionou com a mãe dele. Se funcionou, funcionou muito precariamente. Não está funcionando com ele. Não funcionou com o irmão mais velho dele, com o tio dele. Por que vai funcionar com ele? Se não funcionou com eles lá, com os outros. Eu conheço um monte de gente que é bacharel,
que é mestrado, está desempregado, que não consegue ir para lugar nenhum, porque ele não acredita. Ele estuda porque foi obrigado a estudar, mas ele não acredita que ele possa produzir soluções, que ele possa produzir ideias, que ele possa produzir conceitos, porque não se formou nele o pensamento complexo e o pensamento crítico, que se formam de algumas formas distintas, eu vou citar algumas aqui. Quando a pessoa tem muita garra, muito sangue no olho, vamos assim dizer, de mudar, e ele é revolucionário, e diz, eu vou fazer acontecer. Ele não tem nenhuma condição dada, como diz Agnes Heller, mas ele produz as condições, ele transforma as condições. Agnes Heller disse o seguinte, o homem é produto das condições dadas, mas, em algumas situações, o homem pode reverter as condições dadas, usando um português bem chulo, meteu o pé no balde, falou, eu quero que essas condições que me deram vá para casa da zorra. Eu vou fazer as minhas condições. E ele vai lá e faz. Quando ele supera o seu processo de alienação. Quando ele supera o seu processo de escravidão. Nasce nele o pensamento complexo, crítico, ele estranha a sua realidade, rejeita aquela realidade e começa a transformá-la através do estudo, do conhecimento, da capacidade técnica, da rejeição do senso comum, do fato social, da cultura popular, do que meu avô disse, meu pai disse, Ciclano disse. Tudo isso é importante. Mas o mundo muda, as relações sociais mudam. Então ele pode se transformar. Mas essas são as exceções. A regra é que o sujeito é fruto das condições dadas. E como fruto das condições dadas, o aluno que passa fome não aprende. Ele não acredita na educação. O aluno que não tem amor em casa não acredita na pedagogia do oprimido, na pedagogia do amor, seja lá em que pedagogia for. Porque o mundo dele é um mundo de exclusão, é um mundo de ódio, de violência, é um mundo de abandono, de negligência, de falta de afeto, de falta de representatividade. O mundo das meninas em situação de vulnerabilidade social, só resta a elas um instrumento de poder, que é a genitália. Está expresso na música e nas relações sociais que elas participam. É o único instrumento político de poder que ela tem, é a genitália. Por isso que toda a centralidade de sua existência vai para a genitália. Então ela precisa mostrar a genitália o máximo que ela puder nos vídeos do Instagram, porque a sociedade que criou isso. E quem principalmente criou isso foi as elites, não foi a sociedade de baixo, que está por baixo, foi a que está por cima, que disse, esse produto é o produto que eu quero. Quando você assiste uma reportagem como a do Caprini, que mostra deputados, juízes, pastores, padres, promotores nas esquinas, alugando as crianças e os adolescentes que estão ali como prostitutas, e prostituindo-as e carregando nos carros, é desse processo que a gente está falando. Então, só restou para elas, o único instrumento político que elas têm é a genitália. Essa construção social está no Brasil, ela se materializa na escola. A gente pode negar que existe, dentro da construção do ser humano, a evolução da sexualidade? Não. Mas quando tudo que existe na vida de alguém se centraliza exclusivamente na sexualidade, a tendência é aquela pessoa se tornar cada vez mais alienada. Porque a sexualidade, embora seja importante e funcione para algumas exceções à regra, para ascender socialmente, as pesquisas indicam que para uma família ascender socialmente é necessário muito estudo, muito trabalho, muita unidade e 260 anos. Ou seja, aproximadamente 10 gerações. A menos que o Estado intervenha. Sim, pode falar. Sim, pode concluir. Não, é só porque a gente entrou nesses aspectos que o profissional do serviço social vai atuar dentro dessas diversidades todas, situações em que você vai ter o envolvimento e a necessidade de trazer a família. O trabalho social com as famílias vai ser muito importante, e a gente vê que ainda, não só pelo desconhecimento, mas também por uma falta de acesso a essas equipes, eu queria aproveitar e dar um filme para o pessoal ver. Eu não sei se vão conseguir, porque é um filme antigo. Os Estados Unidos, ele segrega a educação. Não sei se você sabe, mas lá tem a turma dos alunos A, a turma dos alunos B, a turma dos alunos C. Então tem um professor que ele é especializado, ele se torna especialista em pegar a criança da turma C e botar ela na turma A. As pessoas do que dar condições e privilégios iguais a todos. Exatamente.
E aí ele faz isso. E o que ele faz? Ele vai... A primeira ação do professor é ir conhecer a família. Eu falei, poxa vida. E eu já vi esse filme, é antigo. Ele é com um daqueles atores que fez uma série chamada Friends. O nome do filme é O Triunfo, A Vida de Ron Clark. Depois eu vou colocar aqui por escrito. E é sobre o livro As 56 originais. Depois eu vou pesquisar enquanto você estiver falando, para colocar certinho. Porque ele cria uma regra e diz que na escola nós somos uma família. Aí ele traz uma afetividade, ele conhece a família, como é que é o sistema de cada família, e começa a intervir pedagogicamente a partir do prisma familiar e consegue atingir as crianças e tornam essas crianças alunos nas maiores faculdades dos Estados Unidos. Então é muito bacana, muito interessante, porque apesar de não ser da nossa realidade, eu vejo que a gente pode construir uma nova realidade. E é mais fácil para nós termos, com essa política pública estabelecida, conseguirmos alcançar esse objetivo. Basta a gente utilizar as ferramentas que nós consideramos mais apuradas tecnicamente, porque existem ferramentas de vários níveis. Então, aprofundar aquilo que for melhor, buscar aquilo que for melhor, para que essas crianças e adolescentes tenham, nesse processo de ensino-aprendizagem nas escolas, o suporte necessário para galgar o espaço, acreditar nele mesmo. O que eu vejo é que eles não acreditam neles mesmos. Então, isso é muito importante do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de quem for trabalhar na perspectiva escolar com essas crianças e com esses adolescentes. Eu vou pegar aqui o nome do filme, faça as suas considerações aí para a gente, por favor. Para concluir essa pequena discussão, isso é um assunto muito amplo e que se desdobra numa série de outros assuntos de igual valor, mas com outros contextos. Eu queria lembrar a todos e a todas que estão assistindo que a educação não é milagre. A educação é um direito. Não é uma fórmula mágica. Ela não pode ser romântica. A educação não pode transformar o mundo. A educação não pode transformar a sociedade. A educação não pode mudar a realidade. A educação é só um direito social. Essa segregação e esse argumento de que a educação pode transformar o mundo foi criado pela classe dominante, pelas elites. Isso é uma mentira, isso é um engodo, é a pior das mentiras que já contaram e recrutaram as pessoas alienadas para continuar reproduzindo esse discurso. Quando a Constituição fala de direitos sociais no artigo 6º, não está escrito lá, o direito social é a educação. Está escrito lá, o direito social é o trabalho, o lazer, o esporte, a educação, a assistência social como um todo, né, na perspectiva do cuidado da infância, maternidade e tal. A educação não pode transformar o mundo. A gente precisa desconstruir isso, essa ideia de que a educação é o Messias que vai salvar a sociedade. De que a educação romanticamente tem o poder de entrar na cabeça da pessoa que está com fome e fazer ela aprender com fome. Da criança que tá morrendo de medo de voltar para casa e ser estuprada de novo, porque ontem ela foi estuprada, só porque ela está lá na escola fazendo beabá. E que agora esse beabá vai salvar a vida dela. A gente precisa amadurecer enquanto técnico profissional e parar de romantismo em relação à pobreza, em relação à educação. A educação é um dos direitos sociais que, complementarmente e aliado aos demais direitos sociais, podem transformar a sociedade, mas só a educação não. Então, historicamente, desde o período militar, delegou-se à educação a responsabilidade de transformar a sociedade. Sabe por quê? Porque a educação transforma o filho do rico, porque o resto ele tem. Todo o resto ele tem, só falta ele o acesso ao conhecimento formalizado. Então ele vai para a escola para adquirir o conhecimento formalizado. Para ele, a educação vai transformar a vida dele, porque vai formalizar o saber que ele culturalmente já adquiriu dos pais com vocabulário extenso e rico. Então para ele basta a educação, que o resto ele já tem. Mas quando se trata de uma família pobre, com dificuldade de acesso aos direitos básicos de sobrevivência, à existência mínima, aos direitos mínimos de existência, a educação não faz muita diferença, não. A gente precisa ter isso em mente. Ela só fará diferença
no momento que a criança estiver protegida, alimentada, amada, com afeto, cuidada, se sentindo segura de que agora ela está na escola e daqui a pouco alguém estará no portão esperando ela, ou pelo menos um transporte seguro vai estar aguardando ela para levar ela para casa. Ela não será vítima de bullying de forma agressiva, violenta e contínua. Ela não será vítima de negligência, de abandono, da continuação de um processo de abuso, de estupro. Ela volta para o aconchego do seu lar, porque ela sente que lá é o seu refúgio. Quando isso acontecer, aí a gente pode dizer, então a educação complementou os outros direitos e junto com os outros direitos, ela transformou o mundo. Porque ninguém aprende com fome, ninguém aprende sem afeto, ninguém aprende exposto a uma situação de violência, de negligência, de abandono, de sofrimento, de insegurança, de incerteza e de desproteção. Muito obrigado, Giovanni. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Só temos a agradecer, professor Davi. Respondendo rapidamente a Eliana Augusta, a live sobre homeschooling, nós devemos fazer em outro formato. Estava na nossa programação do Pílulas do ECA falar sobre esse tema, inclusive porque ele está em processo de legalização. A gente não sabe quando isso pode acontecer, de uma hora para outra cai na pauta, vota, a gente nem vai ver. Mas tomara que isso comece logo o processo eleitoral, eles esqueçam isso daí e vão para as suas cidades fazer essas campanhas e isso fique para a próxima legislatura e eles nem olhem isso. Mas a gente está com essa situação do homeschooling em pauta, nós vamos fazer sim, né? Talvez, dependendo da agenda do professor Davi, ele venha fazer junto com a gente também, mas eu vou ter outros convidados que eu quero fazer na perspectiva da assistência, da psicologia e da pedagogia. Então, trazer todos esses, né, as nossas maiores políticas públicas para debater essa temática do homeschooling. Aproveitando rapidamente o momento... Eu tenho outro nome para o homeschooling. Cárcere privado. eu prefiro... A gente acaba falando homeschooling porque, né? Mas é educação no lar, né? Eu gosto de falar da educação eu chamo de cárcere privado. exclusiva do lar. Mas que nega a criança só e ao adolescente o direito à convivência comunitária. Nega. É violação direta do direito da criança e do adolescente. Já por aí, Exatamente. se é violação de direito, para mim, tudo que eu tenho para dizer é só, como diz o outro, desconstruindo. Porque eu já venho discutindo isso, que quando eu comecei o estudo de pedagogia, já tinha um movimento no homeschooling no Brasil. Que é o pai egoísta, o pai controlador, tóxico, que quer prender o filho dentro de uma gaiolinha, que ele tem medo do filho estudar com um professor gay, virar gay, ele tem medo do filho estudar com um professor negro e ficar negro, e por aí vai. É aquela racinha mesmo. Aqui você pode falar, não tem problema não. Aqui Mas não é isso mesmo? Assim, bem essa linha mesmo. Infelizmente é isso. Mas... Lembrar aqui o pessoal que me acompanha nas redes sociais, a gente está aí com a mentoria mês de agosto, recebendo novos inscritos. Lembrar que o professor Davi está com um congresso brasileiro voltado para o piso dos assistentes sociais. Gratuito, então, inscrição. Busque nas nossas redes, acompanhe aí o trabalho do professor Davi, quem for da área do conselho. Aproveitem os ensinamentos do professor Davi. Quem veio aí através da divulgação que eu fiz na minha rede e está aqui também assistindo, gente, ou que é do meu Instagram, que está assistindo aqui, quiser entender, estudar sobre ECA, está aí o Giovanni, é só entrar em contato com ele, a mentoria dele é perfeita sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, você não vai se arrepender do investimento, viu? Deixo aqui essa indicação, essa Digo mesmo, o professor Davi, na área do serviço social, minha referência, estou terminando, né, você colega, mas para mim, no serviço social não tem aqui a gente buscar, né? Lógico que a gente tem nossas referências, não é só uma pessoa, mas eu me espelho muito em você, Davi, não só pela sua perspectiva técnica, que é muito apurada, mas também pela sua forma de encarar o mundo. O seu humanismo é algo que me acompanha desde que eu te conheci, e isso eu tenho um grande afeto por você. Eu acho que você mudou de cidade, né? Você foi para onde? Eu estava em Cruz das Almas, eu mudei para uma cidade chamada Ibirapitanga. Estou por aqui, desde a pandemia não saí ainda. Mas, de repente, uma hora dessa... Não, porque a gente está caminhando
A gente está caminhando bastante aí, né? E aí, se tiver a oportunidade de encontrar, eu faço questão de conhecê-lo pessoalmente e dar um abraço bem forte, Eu meu tô em querido. Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista, nesse meio aqui. Ah, Se você você tá fizer perto da Vitória, praia, você tá melhor Itabuna, que eu. Ilhéus... Não, eu não tô perto da praia, não. Daqui lá dá 100 e poucos quilômetros e é longe. Ah, mas Não é eu tô a longe, não, quanto? Eu né? tô 800? Ah, então tô mais perto. Tô mais perto, então. Então, gente, muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bom descanso. E aí, amanhã é branquinho na folhinha. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau.